Boa noite a todos, né? Todos passaram um final de semana maravilhoso, não foi? Graças a Deus. Boa noite também aos nossos irmãos que nos assistem através do Facebook. Em todas as partes, o nosso boa noite, o nosso convite para que todos fiquem atentos ao Evangelho, ao exórdio, né? E à reunião da noite de hoje. E como todos os dias na nossa casa, nós começamos agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus de Nazaré, pela oportunidade de estarmos juntos para falar nele, dele. Pela oportunidade, por tudo que nos aconteceu hoje, para agradecer pela nossa família, pelo dia de hoje, pelas refeições que nós conseguimos fazer, porque quando nós agradecemos pelas refeições que fizemos, a gente vai lembrar daquele igual a nós, ele tem pele, estômago e sentimento, e que ainda não fizeram, não é? Que possamos também agradecer a Jesus de Nazaré pela nossa família. Coisa boa, gente, é família, não é? E quem conhece essa doutrina maravilhosa, essa doutrina consoladora e esclarecedora, sabe perfeitamente que a família é o lugar mais nobre, onde nós nos encontramos com nossos amigos, mas também com os nossos inimigos, né? Quantas vezes nós percebemos no nosso lar, na nossa família, que nós temos um irmão que nasceu do mesmo pai e da mesma mãe, que não nos damos muito bem com ele. Então isso a gente só vai ter um esclarecimento maior estudando a doutrina dos Espíritos. Que possamos agradecer a Deus por tudo que nos foi dado, e que possamos ter coragem de pedir a Jesus que nos fortaleça na fé, né? E como a gente precisa estar fortalecido na fé, para que a gente possa enfrentar o dia a dia, né? As dificuldades inerentes a todas as pessoas, mas para que a gente possa transpor as dificuldades da nossa vida. Que possamos também pedir a Jesus, aos nossos mentores espirituais, ao nosso anjo guardião, como a gente queira chamar, para que em nome de Jesus possamos ser fortes e possamos administrar as dificuldades colocadas por nós mesmos na nossa vida, né? Ou nessa ou em outra, não é? Que o capítulo 5 do Evangelho fala, são as aflições atuais ou anteriores, não é? Ou os tormentos voluntários, aqueles que a gente faz e aí a gente colhe, né? É como diz na doutrina, a semeadura é livre, portanto a colheita, boa noite, portanto a colheita obrigatória, não é? Então a gente precisa realmente de força para que a gente possa transpor tudo isso. E aí nós, os espíritas, mais ainda, não é fácil para nós, não é fácil, porque não é fácil para ninguém, não é? Então a gente sabe que colocar em dia, colocar em prática, a teoria é uma maravilha, mas para colocar em prática os ensinamentos desse mestre, amigo, irmão maior Jesus Cristo, que nos deu através de momentos vivenciados, todos os exemplos que se a gente tivesse coragem de seguir, seríamos felizes, né? Porque Jesus falou de perdão e ninguém mais foi capaz de perdoar como ele, não é? Mas será que é fácil para nós? Não é. Ninguém mais falou tão bem, demonstrou tão bem o amor ao próximo quanto Jesus. Mas será que eu já tenho condições? Será que nós já estamos na condição de demonstrar esse verdadeiro amor ao próximo? Então foram coisas vivenciadas por Jesus, demonstradas por ele, e que a gente vê há mais de 2000 anos, né? Tentando, e ainda andamos pouco, e também muito natural. Tanto é que se diz que a encarnação são oportunidades para que a gente melhore, para ser uma evolução. Então, a gente também não tem que ficar se culpando, não. A gente tem que aproveitar a oportunidade e tentar melhorar hoje, não é? Aí a gente lembra de Santo Agostinho, que também é um grande exemplo para nós, para o mundo inteiro e para todas as pessoas. Mas nós, os espíritas, eu acho que a gente tem assim uma afeição por Santo Agostinho, né? Pela forma, né, que
que ele se comportava, de ter coragem de, no final do dia, fazer uma listagem do que tinha lhe acontecido naquele dia. E aí ele fazia a pergunta se fez mal a alguém, o que é que ele fez contra alguém, para que no outro dia ele melhorasse. Será que nós também já estamos nesse nível de consciência? Será que a gente, com essa vida corrida, a gente tem tempo para parar, para pensar o que eu fiz hoje contra meu irmão, para que eu possa amanhã não fazer mais, não é? Será que nós temos tempo? Será que a gente não faz isso por falta de tempo, por falta de conhecimento, ou porque a gente ainda não quis acordar? Enfim, fica para a gente refletir. Obviamente que eu também vou refletir sobre isso, não é? Obviamente que eu vou refletir também sobre isso. Então, quão importante é a gente conhecer, a gente estudar, a gente trazer para nós a maravilha que é a doutrina dos Espíritos, né? Que nos dá a oportunidade de entender por que sofremos, por que estamos aqui, não é? Todos nós, mesmo que você não seja espírita, mas aquele que tem assim gosta, que tem uma afeição pelo espiritismo, ele já leu alguma coisa e deu para entender, não é? Já que a reencarnação, a gente já sabe, poucas são as pessoas que interpretam a reencarnação como punição. A maioria das pessoas hoje já sabe que a reencarnação, que o processo reencarnatório, ele é uma bênção divina, não é? Porque nos dá a oportunidade da gente se melhorar e se encontrar aqui. Mas aí, muitas vezes, a gente vem e quando a gente chega aqui, a gente quer mudar. E Jesus, na sua misericórdia infinita, nos aceita assim, né? A gente faz toda uma programação, quem estuda a doutrina sabe disso. Nós fazemos toda uma programação para reencarnar. A gente escolhe, eu escolhi ser filha de Pedro e de Adelaide, escolhi ter tantos irmãos, ter tantos filhos, mas quando a gente chega aqui, por isso que a doutrina diz que o espírito nasce simples e ignorante. Realmente é. Então a gente faz toda um projeto, mas quando a gente chega aqui, a gente esquece. E aí, né, o dia a dia, o ego, o meu ego, então ele faz com que eu nem aceite determinadas coisas, não é? E nem por isso nós vamos deixar de ser amados por Jesus, porque Jesus é só amor, tolerância, compreensão, não é? Então a gente precisa colocar todos os ensinamentos da doutrina em prática, praticando. A gente percebe que a prática é muito mais difícil. A gente não vê muita prática, a gente vê muita teoria, né? Mas assim, a prática mesmo é meio complicado. E aí que onde a gente vai ter que bater o martelo é para trazer a prática, não é? E também assim, eu chegar aqui na frente e falar para vocês da prática, como se eu já o tivesse feito, eu também não ficaria à vontade, né? Então, por isso que eu digo para todos, os que assistem e os que também me ouvem, que não é fácil, que eu sou espírita há bastante tempo, mas também ainda não consegui colocar em prática todos os ensinamentos, até porque eu não quero que ninguém me veja como uma pessoa perfeita, que eu não sou, né? Então, assim, não é fácil, gente. Colocar a doutrina de Jesus em prática não é fácil, porque ela vai mexer com o nosso ego, e ego todo mundo tem, eu também tenho, não é? Quantas vezes me pego alimentando ele, fico morta de vergonha de mim mesmo, não é? Eu acho que o meu eu interior fica dizendo, meu Deus, quantas vezes eu não me pego nisso? Meu Deus, como eu achava que tinha melhorado e não tinha. Isso é a prova de que a gente é traído por nós mesmos. O nosso ego, a nossa vaidade, né? Às vezes nos trai. Então a gente precisa, aí dá para entender o que disse Jesus a respeito do orar e vigiai-vos, né? A gente entende o que ele quis dizer. Realmente a gente precisa estar se vigiando a toda hora. Não é vigiando o vizinho, nem a filha alheia, nem a mulher alheia, nem o filho alheio, mas é a gente se vigiando mesmo, porque a todos os instantes nós tropeçamos, nós somos ainda crianças espirituais, não é? Joana de Ângelo diz isso, nós somos crianças espirituais ainda, a gente está assim, né, engatinhando para melhorar, para se melhorar, e que a gente não tenha vergonha de perceber isso, que a gente está engatinhando para se melhorar, não tenha, porque existem outros que nem assim estão mais atrasados,
não é? Então a gente precisa, e isso a gente que atende gente aqui toda hora, que toca a campanha, a gente vai atender, eu vejo como tem pessoas ainda apegadas a um ressentimento que já passou não sei quantos anos, ainda estão sofrendo por esse ressentimento, porque não tiveram coragem de dar o primeiro passo do perdão que Jesus tanto nos ensinou, não é? Então, assim, a gente percebe que Jesus, na sua inteligência suprema, ele diz: orai e vigiai-vos, né? E aí a gente entende por quê. Porque nós precisamos, a todos os instantes, estarmos orando e vigiando. E aí, gente, como todos os dias na nossa casa, a gente canta aqui a oração de Francisco de Assis, nós vamos cantar com muita alegria no nosso coração, para passar para a nossa irmã Joanise, para o nosso irmão Medeiros e os demais que vão tocar a nossa reunião. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, vamos respirar profundamente, receber essa intuição, a gente respire profundamente, e a gente prenda a respiração e solte lentamente. E que a gente mentalize a face de Jesus, mas não Jesus crucificado. Aquele Jesus alegre, aquele Jesus que nos abraça, aquele Jesus que nos envolve com seu amor e com seus braços fortes, aquele Jesus que nos carrega no colo nos momentos mais difíceis de nossa vida, quando até interpretamos que ele não está olhando para nós. Então é esse Jesus que nós vamos mentalizar agora. Senhor, fazei-me instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazeis que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo para a vida eterna. Graças a Deus. E sobre os olhos amorosos de Jesus, nós passamos para a nossa irmã Joanise, o irmão Medeiros. Queridos irmãos, boa noite. O tema do exórdio desta noite é para falar um assunto que atinge a todos nós, que chama-se uma tal de depressão. Ninguém está livre da depressão, e a depressão mata. Então nós estamos aqui unidos e reunidos em nome de Jesus para criar entre nós um vínculo de amizade. Então eu vou falar hoje sobre a amizade, terapia de vida, Jesus e vida, ditado pelo Espírito de Joana de Ângeles. Então nós precisamos cultivar esse estilo de vida, esse momento, em todos os instantes da nossa vida, que chama-se a alegria
alegria de estarmos principalmente entre os nossos amigos. Como muitas vezes nós ansiamos para que chegue o momento de nós estarmos com os nossos amigos aqui na matéria. Agora, faça ideia, meus irmãos, quando a gente partir daqui e chega lá do outro lado, com toda certeza, encontrar essas caras lindas, que são as nossas amizades construídas aqui no plano material. Porque a verdadeira família é aquela que é construída nas bases da amizade. Quanto carinho eu tenho por essa mulher? Quanto carinho eu tenho por essa mulher? Quanto carinho eu tenho por esse amigo? Quanto carinho eu tenho por esse amigo? Quanto carinho eu tenho por aquela mulher? Aquela ali é dobrar. Pois é. Então, nós, no decorrer do nosso dia, a gente vai enfrentando aqueles problemas, aquelas coisas, contrariedades, pensamentos negativos que muitas vezes nos assaltam, né? Pequenas contrariedades do dia a dia. Então, isso aqui é o esquadouro dessa negatividade que nós vamos aqui nessa irmanação, nessa sociabilização de uns para com os outros, nos refazer na nossa interioridade. Então, chega, Dona Marinete, me dá um abraço fraterno. Chega, seu Daniel, me aperta a mão, fraterno. Chega o meu amigo, é recebido com alegria. Chega a nossa amiga, é recebida até com saudades, não é verdade? Então, essa atmosfera criada neste grupo é muito importante. E é isso que faz com que a gente vença os obstáculos da linha do conforto de nossas casas para virmos confraternizarmos-nos uns com os outros, nos sociabilizarmos uns com os outros. E aí os nossos problemas serão simplesmente diluídos. Quando nós saímos daqui, sem falar na espiritualidade dos trabalhadores desta casa, que estão aqui presente, vendo a cada um de nós e dispersando as nossas energias negativas e nos ativando com boas energias, e a gente sai daqui feliz, alegre e feliz, desde que não dê passividade para que voltemos no mesmo estado depressivo de outrora. Meus amigos, a doutrina de Jesus, os ensinamentos de Jesus, é uma coisa fantástica, fora de série. Só que nós ainda não temos capacidade. Não temos. Nós somos pequeninos ainda, não temos ainda capacidade de entender as palavras de Jesus. Entendeu? Por mais que a gente até reflita, mas o que Jesus falou para nós é de uma profundidade que nós vamos e voltaremos muitas vezes aqui para poder entender. Não porque eu gostaria de ser ruim, você já foi pior do que é. Você está um pouco melhor, porque hoje você já está adentrando um certo conhecimento, uma certa compreensão das coisas, e está um pouquinho melhor, mesmo porque nós
nunca, jamais regredimos. Nós hoje estamos sempre melhor do que ontem. E amanhã estaremos melhor ainda. Aí, quero uma projeciologia, quer dizer, eu quero uma projeção do meu futuro. É fácil, é mais fácil do que uma regressão. A projeção é mais fácil do que a regressão. Muito mais fácil. Tu quer saber o que tu vai ser amanhã? O que você está fazendo hoje? Se você estiver fazendo uma coisa muito boa, já com objetivos altruísticos, já pensando no teu semelhante, já saindo da tua linha de conforto para doar alguma coisa, então tu vai seguir nesse mesmo propósito quando tu estiver fora da matéria, porque já deste o primeiro passo e as vibrações vai atrair quem? Esse grupo. E que bom quando você despertar, aí vem aquela história, numa manhã em estado primaveril, né? De muita luz e vendo todos os seus amigos. Os seus amigos querendo desabraçar, lhe dando as boas-vindas, se realmente você tiver feito um bom trabalho aqui, nessa oportunidade que estamos tendo. Se não, a contrapartida também é cruel e terrível, porque você vai encontrar os seus afins do outro lado também. E os seus afins não são tão bons quanto os seus amigos. Não vão ser tão bons quanto os seus amigos, porque a situação continua sendo de cobrança, de escravidão e de tantas outras coisas. Meus queridos amigos, então vamos agora, isso é só o preâmbulo. Agora nós vamos ver o que nos diz Joana de Ângeli nessa crônica que ela envia para nós através da mediunidade de Valdo, que é sobre a amizade. Porque, por mais, até minha mulher falou, você vai falar sobre amizade? E eu falei sobre amizade? Mesmo que tenha falado, será que eu falei bastante sobre amizade? Não falei, né? Acho que aqui nem se lembra mais que eu falei de amizade. Eu estou falando novinho agora sobre amizade. Não é verdade? Não é verdade? Porque por mais que a gente fale nas coisas boas, a gente esquece com mais rapidez do que as coisas ruins, infelizmente. Aí vem aquela história. Ah, se eu soubesse. Ah, se eu soubesse. Aí vem a contrapartida. Ah, se eu pudesse. Então, quando nós estamos já do lado de lá, né? Vem aquela parábola do Lázaro. Senhor, manda que Lázaro molhe pelo menos a ponta dos dedos e traga aqui para mim, para saciar a minha sede. Eu disse, não, eu mandei aí para ti os profetas, mandei tanta gente avisar. Não é agora que teus familiares vá reconhecer uma situação dessa. Se já foi tanta gente avisar, né? Quem está aqui não passa para lá, quem está de lá não passa para cá. Então é a nossa vez, nós estamos agora na vez de receber. Nós estamos agora na vez de receber. E ainda somos agraciados porque nós recebemos os esclarecimentos espíritas, que não é assim dizer que somos os melhores, somos os mais responsáveis por ter recebido os esclarecimentos espíritas. Não temos mais o direito de nos enganar. Se você se enganar, é porque você é ingênuo. Não cabe mais o espírita se enganar. Certo, meus amigos? Então diz aqui, a amizade terapia. Deixa eu ver que já passou até, já é uma terapia a questão da amizade. A questão da amizade já é uma terapia.
e das boas. Viu? E das boas. Não me olhe que eu tenho muito tempo. E que você vai ter tempo também. Todo mundo vai ter tempo. Diz aqui. Disse um cidadão aí por nome Marcos Túlio Cícero, filósofo latino do século I antes de Cristo, já afirmava com grande sabedoria: quem retira a amizade da sua vida elimina o sol do mundo. Agora, o grande problema é que nós passamos por cima de tudo, né? Se a gente for meditar realmente na profundidade das palavras desse sábio aqui, desse Marcos Túlio César, filósofo, né? O cara, um século atrás, antes de Cristo, já dizia isso, né? Quem retira a amizade da sua vida elimina o sol. Você já pensou o que é? Vamos pensar o que é eliminar o sol das nossas, o sol do mundo. O sol. Às vezes eu vou aí no shopping, né? Entro numa loja daquela. Hoje ontem eu entrei numa loja de sapato. A coitadinha tá lá se tremendo, né? Por falta de um sol, de calor. Aí eu perguntei: menino, tu tá tremendo assim por causa de quê? Não pode nem usar um casaquinho? Ela disse: não, nós temos que ficar aqui fardada para ver o negócio. Então, para você ver, minha gente, a importância de um sol. Você já pensou, quem mora nesses lugares onde não existe sol? Então, é como amizade. É como amizade. Quem retira, né, a amizade da sua vida, quem retira a amizade da sua vida, vamos pensar, vamos navegar no pensamento, né? Tem aquele negócio, né? Vamos pensar. É como quem retira o sol da sua vida, quem retira o sol do mundo. Então, não tem jeito. É morte por inanição, por isso e por aquilo. Tem outros nomes próprios para a doença causada pelo frio, que eu não estou bem por dentro. Aí ele diz aqui, continua: isto porque o relacionamento entre as pessoas, através da amizade, é de grande significação emocional para a existência feliz. Aí entra aquela questão da felicidade, né? A felicidade, minha gente, é também uma palavrazinha chave, né? A gente passa por esta vida e não aprende a ser feliz. A minha mulher eu vou viajar agora dia 10. Vou viajar dia 10 para Belém do Pará, para ir assistir o Círio de Nazaré. E a Joane disse para mim: meu filho, aproveite todos os momentos desta festividade. Isso é de uma significação muito grande, né? Quantas vezes a gente se desloca para uma festividade, para uma coisa qualquer, um evento, e a gente está, mas não está, vê, mas não vê, sente, mas não sente. Então, às vezes a gente até fotografa, depois é que você vai olhar aquela fotografia e diz: olha como eu estou aqui, tão lindo, olha aqui essa coisa toda e tal. Mas no momento em que você está vivendo, você não está sendo feliz, gozando daquele momento de felicidade por estar ali. Eu mesmo, quantas vezes, porque eu, graças a Deus, apesar de ser uma pessoa de origem humilde, mas quantas vezes eu já me fraguei, ou me flagrei, não sei qual é a palavra certa, assim, vou dizer aqui uma coisa aqui, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, assistindo uma festa, uma apresentação, um balé, eu ali, eu estou aqui, sou eu mesmo que estou aqui, nesse teatro tão famoso aqui, o Teatro Nacional do Rio de Janeiro. Eu que nasci lá
nos confins de não sei de onde, e estou aqui. Eu estou agora assistindo um desfile de escola de samba no Rio de Janeiro. Eu estou participando plenamente. Eu estou no Círio de Nazaré, que já fui não sei quantas vezes, que vou agora, dia 10. Eu estou participando disso aqui. Meus amigos e meus irmãos, são momentos das nossas vidas que nós temos que ir buscar a felicidade. Apesar que a felicidade não é desse mundo. Mas a gente tem que ter atenção, porque quantas outras pessoas não estão naquele merecimento e você procura estar naquilo ali. Deus te deu o poder econômico, a vontade, essa coisa toda, de você poder estar naquele momento. Então eu vou estar, como já estive, assistindo, se Deus quiser, a festa de Nossa Senhora de Nazaré, a mãe de Jesus. Agora eu quero, desta vez, estar com o sentimento. Aguarde, que você depois vai falar. Quero estar possuído daquele sentimento de fé, de saber, eu estou aqui presente nesta multidão de poucos, porque são poucos, apesar que dá 2.000, 3.000, 4.000 pessoas nessa festa, e eu ser um deles, eu tenho que estar consciente disso. O que eu vou, para mim chegar lá, quantos obstáculos eu vou ter que enfrentar para estar lá naquele dia? Então é isso, meus irmãos, é felicidade. Agora, nós temos que nos dar conta neste momento de que estamos vivendo um momento feliz. E, meus irmãos, isso é somente uma questão de conscientização de todos nós, que todos nós temos os momentos bons nas nossas vidas, só que a gente vai passando por cima, os problemas, a gente está vivendo, que momento bom, momento feliz, mas você passou, não viu aquele momento feliz, né? Aquele grande momento, você passou e não viu aquele grande momento, e depois ele não volta mais. Aquele momento ele não volta mais, principalmente quando é um momento de felicidade. Nós vamos viver somente da lembrança. É tanto que às vezes nas meditações diz assim: procure se lembrar de um momento feliz. Aí você fica patinando, procurando um momento feliz na sua vida para você mentalizar. Quantas vezes o irmão Bezerra não diz, procure mentalizar uma paisagem linda, essa coisa, mas o nosso pensamento só teima em querer procurar as coisas mais graves, mais nojentas, mais imundas, essa coisa toda. A gente ainda não aprendeu ainda a se desprender para as coisas boas e belas deste mundo de Deus, que esta terra aqui é uma coisa muito linda, é um paraíso perfeito para todos nós. Minha gente, essa reunião de hoje é para que fique memorizado em todos nós a procura dessa coisa que chama-se felicidade, felicidade, e a amizade que há de se criar, esse elo precioso, magnífico, em todos nós, homens e mulheres. Por que eu não posso abraçar plenamente o meu irmão só porque ele é macho? Posso abraçar plenamente a minha irmã sem o tal do alibido, fraternalmente, de alma para alma? Por que não? Minha gente, nós estamos aqui nessa escolinha do professor Raimundo, de Jesus Cristo, de Meimei, de todos os santos de Jesus, é para aprender. Nós estamos aqui todos para uns com os outros. Aqui, por mais inspirado que estejamos, não vamos representar quase nada da sabedoria de Jesus. Eu quero agradecer sinceramente o ouvido de cada um, a boa vontade de cada um de ter me ouvido na noite de hoje, essa questão da amizade. E quem não tem amizade, que trate de criar. Já te disse isso uma vez, não é verdade?
Olha, hoje você, para mim, é uma mulher feliz, diferente daquela mulher que eu exibi aqui há algum tempo atrás. Entendeu? Assídua, Dona Marinete, nossa amiga, todos aqueles, meu amigo, todos os que estão perseverando, né, com o que acontece, digamos, o que acontece, né? Os redemoinhos que acontecem em todas as casas espíritas, por onde a gente passa, essa coisa toda. Essa coisa toda, mas tem aqueles que são fiéis, que permanecem, independente de qualquer coisa, entendeu? Porque eu acredito, quando eu estou aqui na reunião, eu acredito em quem eu vim acreditar. Não tenho essa conversa, não. Se eu estou com Bezerra, eu estou com Bezerra lá, no meu coração. Ele está comigo. Entendeu? Não interessa, eu estou com Bezerra, porque ele está comigo. Os meus pensamentos são os pensamentos de que o irmão Bezerra, aquele grande benfeitor que passou por aqui, está entre nós, fazendo o seu trabalho, como tantas pessoas que a gente viu sair daqui, chegaram aqui de muleta, né, com síndrome de pânico, não sei o que mais, e com o tempo se reabilitam, se reequilibram, entendeu? O que é isso? É um trabalho, minha gente, é um trabalho da espiritualidade de irmão Bezerra e sua equipe. Quem quiser duvidar, que duvide, entendeu? Porque Jesus nos disse que trouxe a sua palavra para os simples, Os doutores sempre levantam questões, porque isso e aquilo, à luz da ciência, e que são incapazes de fazer uma folha, uma flor. Só Deus. Bem, meus amigos, que Jesus nos abençoe e que passarei a palavra agora para a irmã dirigente aqui, que vai chamar quem de direito. Obrigado. Obrigada, seu Medeiros. E a gente convida a nossa irmã Joana, nossa irmã que vai fazer, Josi. Qual é o gente, e aí vocês, o capítulo do Evangelho da noite de hoje é o 20º e o tópico é os obreiros do Senhor. Aí eu vou passar para a nossa irmã Josi. Boa noite. Então, dando seguimento, né, à nossa palestra, que o senhor Medeiros já falou várias coisas relacionadas, inclusive, à leitura que nós vamos fazer, mas vamos dar continuidade, como a irmã Wilma disse, com a leitura do item 5 do capítulo 20º do Evangelho segundo o Espiritismo. Os obreiros do Senhor é o tema. Atingistes o tempo do cumprimento das coisas anunciado para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que terão esperado. Felizes serão aqueles que terão dito a seus irmãos: irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Porque o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas ai daqueles que, por suas dissensões, terão retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá e serão carregados no turbilhão. Eles gritarão: graça, graça, mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos, e que recusastes lhes estender a mão?
Vós que esmagastes o fraco em lugar de o sustentar? Por que perdis graça, vós que procurastes a vossa recompensa nas alegrias da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal como a pretendestes. Não peçais mais. As recompensas celestes são para aqueles que não terão pedido as recompensas da terra. Deus faz neste momento o recenseamento dos seus servidores fiéis e marcou com o seu dedo aqueles que não têm senão a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem mais o salário dos servidores corajosos, porque é àqueles que não recuarem diante de suas tarefas que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros do reino dos céus. Que bela leitura, né? Bela leitura. Você trabalhar essa leitura pra gente. Nossa. Então, vamos todos nós. É bem chamativo, né? O tema é muito chamativo e cada frase desse texto acho que dá uma reflexão e uma explanação de uma noite, né? Uma aula só. Então, assim, para começar com a primeira frase, quando diz assim, atingistes o tempo do cumprimento das coisas anunciado para a transformação da humanidade. Então, já dá para a gente pensar, opa, atingimos? E que tempo é esse? Que hora vai ser atingido esse tempo, né? E será que eu aproveitei o tempo? Então, assim, só a primeira frase já é muito, é de despertar, muito fortemente, né? Cada um de nós. E para a gente ficar atento que realmente há um tempo. Nós estamos aqui para aproveitá-lo, né? Nós não devemos estar nesse mundo para as coisas deste mundo, simplesmente, né? A gente já sabe, pela leitura do Evangelho, independente dos conhecimentos espíritas, inclusive, para quem teve educação religiosa até em outras formações, né, em outras linhas, dá para entender, pela leitura do Evangelho, que, como Jesus bem disse, a felicidade, como Medeiros falou antes, a felicidade não é deste mundo, né? O reino de Jesus não é deste mundo. E se somos irmãos dele, é para o Pai que vamos um dia. É para o reino dos céus que vamos. E será que vai caber quem não se preparou? Como é que vai ser? Que lugar vai ter para nós lá no reino, né? Jesus disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, cada um de nós vai querer uma boa morada, não é? Eu, pelo menos, estou pleiteando uma boa morada. Mas aí, como diz o texto, e chegar o tempo, né, que foi anunciado para a transformação da humanidade, o que é que eu fiz, né? Porque vai chegar a hora que, como o texto diz, felizes serão aqueles que terão dito a seus irmãos, irmãos, trabalhemos juntos, para que, quando o Senhor chegar, encontre a obra pronta. Então, será que eu estou desperta para isso? Será que estou prestando atenção e aproveitando cada momento da minha vida, da minha encarnação presente, para ajudar o outro a se melhorar enquanto também me melhoro? E isso no dia a dia é possível que façamos isso. Nós só temos que realmente despertar e perceber cada momento que a gente tem no dia a dia para fazer isso. É no nosso trabalho. É possível. No nosso trabalho, a gente está em contato com pessoas, a gente está a serviço de alguém, seja alguém que está na sua frente ou alguém que está lá na ponta, onde vai chegar a roupa que você está costurando, né, o sapato, a bijuteria que eu estou fazendo. Então, se não é alguém que está presente diante de mim, mas é alguém que vai receber um dia o fruto do meu trabalho, e que esse trabalho deve ser feito, sobretudo, com amor,
com muita vontade de que chegue a alguém, que seja útil a alguém, e que sejamos trabalhadores, servos nesse mundo, para que no mundo do Senhor, a gente também continue a servir e servir com muita satisfação. Ter a oportunidade de servir lá também. Porque lá, certamente, nós não vamos para ficar dormindo, andando nas nuvens, andando nos jardins, olhando não sei nem o que, né? Eu acredito que lá nós teremos trabalho também. Que lá é um mundo dinâmico também. Então, acredito que o Pai não nos fez para terminar tudo isso aqui e ficar inválido depois, né? Não. Se nós somos uma família humana, certamente eu só vou chegar ao meu destino de felicidade, como o Medeiros abriu falando também, só vou chegar ao meu destino de felicidade quando os meus irmãos forem também, quando eu puder levar também. Então, o Senhor preparou a felicidade para todos. Então, o caminho para chegar a ela está aqui, pela palavra. E, então, nós temos que nos preocupar com os irmãos, fazer essa chamada, como o Evangelho bem diz, né? Trabalhemos juntos. E vai chegar a hora que o Senhor vai dizer: vinde a mim, todos vós que calastes, né, o teu orgulho, que calastes a discórdia, ou seja, que neutralizasse um dia a ira, né, dentro de casa, naquela angústia, às vezes, com um filho, com um marido, no trabalho, com um amigo, na comunidade, quando a gente encontra um irmão pedinte, que às vezes a gente até se irrita, né, de tantos que já tem, mas é natural que às vezes a gente se irrita mesmo. E então, quantas vezes nós temos a oportunidade de calar a nossa ira, de neutralizar o nosso ego, como diz bem o Wilma, o ego é muito forte, né? Domina nossas emoções. Se a gente não tiver cuidado, a gente se deixa levar por ele. Então, essas são as oportunidades que no dia a dia a gente encontra para trabalhar para que o reino do Senhor seja melhor e para que a gente tenha acesso, né, a ele. E é a oportunidade da gente ser obreiro do Senhor, como diz o título do texto. Eu prefiro deixar para que outras pessoas façam mais comentários, né? Joanice também se propõe. Mas é bom que mais pessoas do grupo comentem, né, também, coloquem suas impressões também, porque o texto é muito rico, é muito vasto, né? Dá para a gente explorar bem mais. E então, assim, seguindo esse raciocínio das oportunidades que a gente tem para servir e para receber a recompensa lá no reino de Deus, como o texto diz aqui, não pedis graça. Quando chegar a hora, se tiver lá no estresse, não tiver feito por onde, não vai pedir agora: Senhor, graça, piedade de mim, coisa assim. Vê se você está trabalhando, né? Desde a hora. Não espera chegar essa hora última para que você possa fazer rogativa a ninguém. Apresente também, né, os seus dotes. Apresente também sua produção, né, enquanto esteve nesse mundo, para que tenha o direito de chegar junto do Senhor. Então, Joanice, dê seguimento. Venha. Obrigada. Você estava indo muito bem, devia continuar. Ela está inspirada, né? Mas tem muita gente que pode falar hoje, né? Enquanto ela falava, quando ela falou assim que estava também procurando preparar, né? Eu estava lembrando da historinha, né? A historinha que era o patrão e o empregado, né? E o patrão, aquele jeito de patrão, de orgulho, de vaidade, né? Fazia as caridades, mas a gente sabe que tem duas maneiras de fazer a caridade, né? Tem aquela caridade que você faz com o coração e tem aquela caridade que você faz por obrigação, né? E tinha o
empregado, uma pessoa simples, humilde, né? Que sempre estava ligado a Deus. Não tinha muito, que era simples, não tinha muito o que oferecer, mas tinha um coração muito bom, né? Do pouco que ele tinha, ele sempre sabia dividir com alguém que precisava, que estava à sua volta. E os dois desencarnaram, né? Quando chegou lá, aí eles foram procurar onde que eles iam ficar, né? Aí o empregado tinha ido primeiro. Estava lá na casa, numa mansão, uma casa muito bonita. E o patrão chegou e viu o empregado lá e disse: "Ó, se fulano tá aqui, a minha deve ser arrebentando, né? Porque eu tenho posses, né?" E saiu caminhando com o orientador e foi as casinhas cada vez ficando mais simplesinha, mais pequenininha, mais pobre, mais humilde. E chegou numa bem acabadinha. Ele disse: "Pronto, essa aqui é a sua." Ele disse: "Mas como é que pode? Fulano, que era meu empregado, tá lá naquela casa e eu vou ficar nessa? Não, isso é injustiça." Ele disse: "Me diga uma coisa. O que foi que você mandou para cá? Qual foi o material de construção que você mandou para cá?" Começou a cair a ficha dele, né? "Então, o material de construção que você mandou aqui, só deu para fazer essa. A do seu empregado, o material de construção que ele mandou, deu para fazer aquela que ele está lá. Então, segundo as suas obras, né? Então, não podemos exigir aquilo que a gente não dá, né? E dar com o coração." Essa questão do tempo, ela é muito profunda e é muito importante, porque além dessa questão do tempo, de eu aproveitar o meu tempo aqui, o que eu estou fazendo com o meu tempo, como o texto diz assim, que ai daqueles, né, que causar a discórdia, que levar o seu tempo em fazer ninharias, fuxiquinhos, desunião, né? Porque tem gente, na família da gente, a gente sabe que tem, né? No grupo de trabalho sabe que tem, no centro tem, na igreja tem, no evangélico tem, em todo canto tem. Pessoas que levam o seu tempo, gastam o seu tempo em ninharias, né? Em mesquinharias, em coisinhas miúdas, né? E estão perdendo o seu tempo, né? E é tão importante a gente refletir essa questão do tempo, né? E além disso, o tempo que eu tenho, né? O importante não é eu dar o tempo que está sobrando, né? Porque tem gente que diz: "Ah, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo", e o tempo vai passando, né? E às vezes pessoas que não têm tempo, né? Que estão realmente aquelas pessoas que se rebolam para dar conta, elas tiram o seu tempo para o outro, né? Então, isso também é importante a gente refletir. Qual é o tempo que eu estou tirando para o outro? É o que sobra? É o tempo que sobra? Ou eu estou tirando de mim? Né? Estou tirando do meu tempo, né, para doar, para fazer pelo outro, né? É muito importante a gente refletir isso também. E, assim, eu também quero deixar espaço para outras pessoas darem o seu recadinho a respeito do Evangelho, né? Já que a gente não tem um palestrante oficial hoje, o palestrante somos nós mesmos, então quem eu entrego a palavra, quem é que se habilita a falar mais alguma coisa também para enriquecer, né? O texto é tão rico, né? O Evangelho de hoje é tão rico que é importante. O Valério? Então, Boa noite. Primeiro agradeço as palavras dos irmãos anteriormente, né? Anterior à minha voz. E recebi esse convite, né? Vamos se virar nos 30. A casa é assim, viu? Graças a Deus. A irmã falou muito da questão das obras, né? Então, eu vou contar um pouco só eu vim aqui a primeira vez, a irmã me atendeu com o maior carinho e eu estava com algumas tensões, mas
eu vim mais para auxiliar minha irmã, né? E eu venho nesse apoio no decorrer dos anos. Porque ela não tem essa força, vamos dizer, que nesse momento eu tenho. E de correr atrás e de não ficar na zona de conforto. Então, eu cheguei aqui através de conhecimento, e nesse pouco, assim, uma semana, até minha sensação de harmonia, já estou me sentindo bem mais, assim, tranquilo e harmonizado. Com a indicação da irmã, aí eu participei primeiro detectar, né? Só pode ir para a apometria, primeiro passar pelos médicos, né? Aí passei, aí recebi a orientação de fazer algumas apometrias, de vir nessas reuniões para se harmonizar, né? E eu notei que com essa minha iniciativa, aí eu chego mais harmonizado em casa, aí acaba repassando também para minha irmã. Por enquanto mora só eu e minha irmã, e minha mãe vem de vez em quando, que ela mora em Mossoró. Nós nos mudamos para cá faz cerca de 8 meses. Aí é mais esse exemplo de não ficar só na teoria, né? Assim, não dá para querer que as coisas caiam do céu e ficando sentado na rede. É bom e um momento como um momento de lazer, mas tem que correr atrás, né? E aos poucos as respostas vão aparecendo. Já teve coincidências que a irmã já detectou e já subi um degrau, né? O que eu tenho para dizer é isso. Subi mais um degrau, e com esses conhecimentos que vocês que são mais experientes têm, muitas vezes é o que dá uma dose a mais de esperança, né? Porque muitas vezes a questão da ansiedade, do desespero, é você olhar para um lado, para o outro, para frente e para trás, e você não acha resposta nenhuma. E você está com a família em alguns momentos em desarmonia, e quando você no primeiro momento, né, de uma forma assim mais imediatista, quando você não acha essas respostas, é o que traz uma boa parte da ansiedade. Aí você fica ruminando essa sensação de não ter uma solução. Mas quando corre atrás, por isso que eu agradeço mais do que dou o depoimento, né? Dessas respostas que vocês me deram, já procurei alguns livros também, já estou lendo. Só nessa leitura, assim, já alivia bastante, porque você sabe que tem um caminho, né? Sabe que tem alguns degraus para subir, nem que seja segurando no corrimão, mas tem. Aí é mais finalizar agradecendo novamente, e minhas palavras são essas. Obrigado. Obrigado, nós que dizemos, né? Porque é maravilhoso a gente ouvir isso, como ele disse, tão poucos dias, né? Na realidade, eu acho que esse é o espírito do grupo de oração Irmã Meimei, né? Por isso que não é um centro espírita, é um grupo de oração, para que a gente se reúna em grupo e a gente possa ter essa troca de conversa, de entendimento, né? Nós ficamos profundamente felizes, tenha certeza disso, e essa é a nossa intenção, é receber todos que aqui vêm bem, não é? Porque um dia também nós estivemos no seu lugar. Ninguém chega na doutrina dos espíritos porque só assim, através de felicidade. Não é bem isso, né? 90% de nós que somos espíritas chegamos à doutrina cheio de dores. Por isso que ela é conhecida como a doutrina consoladora, não é? A gente chega cheio de dor, cheio de sofrimentos. E aí a gente vai estudando a doutrina, a gente vai compreendendo e a gente vai se melhorando. E aí todos que aqui falaram foram pacientes um dia, né? Seu Medeiros, Josi, Joanise, o próprio nosso irmão, todos nós fomos pacientes um dia, né? E aí a gente estuda, conhece a doutrina, busca trazer para dentro de nós, introduzir realmente o conhecimento, não é? E aí a gente vê como é bom seguir Jesus. Agora, obviamente que seguir Jesus é muito difícil. Para que a gente possa fazer o chamamento que disse o Evangelho, que essa leitura não é para terminar aqui.
Ela é importante que em casa, você que nos assiste pelo Facebook, vá lá no capítulo 20, né? Os obreiros do Senhor, leia, busque o que é que essa leitura quis dizer, não é? O exórdio que o seu Medeiros fez aqui, mostrando claramente sobre a amisadoterapia dita por Joana de Anjos, realmente tudo isso faz parte, é importante, não é? Imagine se você hoje não tem amizade, se você não sente dentro de você que você tem uma amizade, que você tem amigos, você deve estar muito infeliz, porque é muito bom ter amigos. É maravilhoso ter amigos, não é? E amigo é aquele que a gente pode contar para ele tudo, que a gente pode contar para ele que está triste, que está alegre, não é? Então, que a gente possa levar todo o conhecimento que aqui passou, né? Todo com muito amor para a nossa casa, mas que a gente reflita sobre o Evangelho. E como a gente está hoje voltando às origens, né? Botando todo mundo para falar, eu vou convidar a Fátima, né, que também vai falar alguma coisa dentro do Evangelho da noite de hoje, para que a gente vá refletindo cada vez mais. Depois vai a nossa irmã, e assim vamos todos nós falar da leitura de hoje, que isso é importante, nós estamos estudando junto. Boa noite a todos. Eu não me sinto muito à vontade com isso aqui, não, mas... mas assim, é questão mesmo de treino. E eu quero dizer da alegria de estarmos, né, aqui, porque também como o Valério, né, eu também cheguei e tive essa ajuda, estou tendo, né, essa orientação, e é muito bom, né, saber. Agora teve uma coisa que a irmã Josi falou que me chamou bem a atenção. É claro que o texto, como ela falou, tem muito, né, a oferecer, mas esse chamado aqui, irmãos, trabalhemos juntos e unamos nossos esforços, né? Então, assim, saber que sozinho a gente não consegue nada. Isso seja em casa, no trabalho, e principalmente numa casa de oração, que a gente sabe onde, né, nós temos as nossas experiências, mas o querer fazer, o querer ajudar também, né? E Deus quer isso, né? Jesus veio para nos ensinar isso. E assim, é muito bom, e chega, assim, você deixa de se preocupar com aquilo que está sentindo, quando você vê que tem pessoas que estão bem mais necessitadas. E isso é muito, né, interessante. E assim, desde que eu cheguei aqui, seu Medeiros tem falado, e a gente tem aprendido juntos. Isso é muito interessante. E esse aconchego também, essa amizade terapia, nessa leitura, o Valério disse que já está lendo, então isso é muito importante, a gente não achar que vem tudo prontinho, né? E sim a gente começar a buscar mesmo. E é muito interessante, meus irmãos, como as respostas vão chegando, né? E outras coisas que a gente vai descobrindo, né? A apometria é uma coisa assim, um tratamento maravilhoso, que assim eu não conhecia, mas tem me ajudado bastante. As quartas-feiras também, o amor, né, que a gente tem recebido aqui, a equipe do Dr. Bezerra. Então, assim, é uma coisa que não dá, é só experimentando, né? Então, assim, a cada dia você vai vendo que tem mais a fazer e que seu problema é pequenininho em relação aos outros, e dá vontade mesmo de fazer. Só que para isso a gente precisa estudar, precisa ter um conhecimento, né, para poder ir fazendo as coisas e saber que existe, né? Várias palestras que eu assisti aqui sobre, né, depressão, que é uma coisa, e você vê pessoas assim, quer ajudar, mas para a gente ajudar também a gente tem que se preparar, né? E assim, tanto a questão, né, da obsessão, porque tem pessoas que vão numa casa, é porque eu vou me livrar, e na realidade não é isso. Nós temos um compromisso, né? E se estamos passando por alguma dificuldade é porque nós assumimos esse compromisso e buscamos de alguma forma, né? E isso é muito importante, a gente começar a refletir e a melhorar, né? E eu quero agradecer bastante, né, aos mentores dessa casa também, porque eles que nos trazem, né? Eles que muitas vezes a gente vê, hoje eu vinha, nossa, estava um mal-estar, uma coisa ruim, e quando você chega aqui passa, né? Isso é muito bom para que a gente possa perceber que não é tudo espiritual, mas assim, é uma coisa ligada à outra. Tanto o material como o espiritual vai caminhar junto, né? E eu
confesso que sem essa base, sem esse equilíbrio, como o nosso irmão estava falando, a gente se desarmoniza e não consegue chegar a lugar nenhum, né? Então, muito obrigada e gostaria de passar a palavra para... Certo. Gente, que maravilha, né? Deus é misericordioso. Aí eu vou convidar a nossa irmã. Josi, você quer fazer antes ou... Pronto. Pois não. Certo, aí você deixa convidar ela. E aí todos, é importante. Eu voltei só para fazer um enlace assim da fala do Valério e da Fátima, né, com mais um ponto do texto que, como eu disse, cada frase desse texto dá uma noite de, né, uma palestra. Então, o Valério falava dessa questão das ansiedades, né, das respostas que precisa e do acolhimento que teve ao chegar nessa casa, que a gente sabe que realmente todos que chegam aqui são muito bem acolhidos, né, sem nenhuma apologia à pessoa de Wilma, da médium, mas realmente todos que passam por aqui, eu acredito que eu nunca vi falar que ninguém não foi bem acolhido e bem atendido. E então eu queria só fazer um enlace com a frase que tem, que diz assim: felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor sem desinteresse, né? E sem outro móvel senão a caridade. Então, aliás, com desinteresse, né? E sem outro móvel senão a caridade. Então, esse trabalho que a casa faz, não vou me referir nem à pessoa de Wilma, né, da médium, mas a casa em si, o grupo em si, é um trabalho de caridade, né, porque já temos consciência da nossa obrigação, realmente, de termos esse sentimento para podermos chegarmos lá, onde a gente quer chegar, né, no lugar melhor. 2 anos. Eu tenho aqui 2 anos, né, por aqui. Então, eu não conhecia esse lugar. Um dia eu fui chamada para vir um chá, né, um chá do amor. Então, a colega Joanice me chamou, eu vim e eu gostei muito, né. Eu vi o Wilma pela primeira vez, conheci pessoas daqui e esse acolhimento é um sinal mesmo daqui. E então eu vim outras vezes e, assim como o Valério, também já passei algumas angústias, como todos nós que estamos aqui passamos, né? E fui acolhida também, tive a orientação, como a Fátima tem dito, as orientações que a gente recebe são muito importantes, né? Para que a gente consiga se conduzir sem tropeçar tanto, mas sem perder o equilíbrio, porque as nossas responsabilidades, né, os compromissos, como queiramos dizer, muitas vezes nos desestabilizam mesmo, né, emocionalmente a gente fica um pouco desestabilizado. E daí também, quando ela falava, eu me lembro da importância do estudo com o Sebastião, porque quando ela diz assim, a gente tem que ver que não é só espiritual, é também orgânico, né, uma coisa interfere na outra. E ele tem trabalhado para que a gente entenda isso, né? A aula do Sebastião nos ajuda a compreender em que momento acontece, né? Como um lado interfere no outro, como esse mecanismo funciona. Então, daí a importância também do estudo do Sebastião, né? Que eu gosto muito e tenho vindo na terça-feira, tenho aprendido muito. Então, mas como eu disse, eu voltei só para a gente atentar para essa questão da caridade, que nós devemos estar realmente prontos, né, para fazer, e que eu admiro muito essa casa pelo trabalho de estar sempre disposta a fazer essa caridade, seja na escuta, seja no acolhimento, seja na orientação, seja como for, né, os irmãos que vêm e assim também, às vezes esporadicamente, mas ajudam também, vêm prestar seus serviços. Então, isso é caridade, no que podemos, estamos fazendo, né? Isso é não para a gente se envaidecer, né, de achar que, eu estou fazendo, isso é muito bom, mas para a gente despertar realmente e continuar a fazer, não para se vangloriar,
mas para saber, como disse o irmão Bezerra, quarta-feira eu escutei, que estamos fazendo por nós mesmos, né? Estamos fazendo um bem ao outro, mas estamos fazendo fundamentalmente a nós, porque isso faz parte da bagagem que nós vamos precisar para embarcar para lá. Não é isso? Então, mais uma chamada para a gente refletir. Agora a nossa irmã Marinete vai dar a contribuição dela. Boa noite. Como todos aqui, eu também cheguei em um momento difícil e fui muito bem acolhida como uma filha. A parte que mais me tocou aqui foi justamente a de, como a irmã retornou aqui para falar, né, em trabalharmos unidos, em trabalharmos juntos. Todos devemos dar um pouquinho de si. Desculpa. Não, não. Não, é. Respire, coloque esse pensamento maravilhoso que está dentro do seu coração para todos nós aqui. Vocês já ouviram. Respire, você tem condição e nos dê a sua mensagem. É que eu já passei assim por tantas provações. Provas verdadeiras da vida, que nós temos a reencarnação. Eu perdi meu pai e eu sofri demais. E eu recebi uma carta psicografada onde ele me dizia que ele estava muito bem, que era para eu me tranquilizar, que ele estava matando as saudades de quem ele tanto tinha. E todas as vezes que eu estava em casa cozinhando, ele chegava do meu lado e ele falava assim: você é igualzinha à minha mãe. Então, quem era a pessoa que ele tanto tinha saudades? Era a mãe, né? Então isso é uma prova assim muito grande, que eu sei que um dia eu vou reencontrá-lo. E é um choro, mas não é um choro de tristeza, é de alegria. A outra prova que eu tenho é do meu filho, que já por 4 ou 5 vezes consecutivas ele deu prova de que ele é a reencarnação do meu sogro. Ele tinha 1 ano e meio quando ele falou para o pai, que o pai pegou ele para colocar nos ombros para carregar, né? E ele falou assim: agora que eu sou pequeno e você é grande, você me carrega assim. Quando eu era grande e você era pequeno, eu te carregava assim. Então essa foi apenas uma. A última foi há 3 semanas atrás, quando nós encontramos um caderno do meu sogro, que ele tinha anotado as orações que ele fazia do Evangelho. E ele fazia anotações e colocava o nome dos filhos, agradecendo a Deus, né? Muito obrigado. Sempre ele colocava no final de cada texto. Aí o meu marido falou assim: olha, Guilherme, esse caderno. Ele falou assim: é meu, o que você está fazendo com o meu caderno? Daí ele falou assim: não, filho, não é seu, é do seu avô. Guarda esse que eu não quero nunca mais ver. Quer dizer, a letra dele é totalmente diferente da letra que foi mostrada para ele. E ele reconheceu como sendo dele. Então, assim, a doutrina espírita, para mim, eu já conhecia desde os 12 anos. Mas sempre assim, nunca fui a fundo. Sempre lia, daí acabava me afastando, aí voltava novamente, retomava. Aí quando eu cheguei aqui em Natal, comecei a passar por umas conturbações, me indicaram a casa, foi aonde eu me ancorei e pretendo ficar aqui enquanto
tiver vida. E desculpe a emoção, gente, mas... Eu vou convidar exatamente você, né? O nosso irmão, né? Meus queridos irmãos, eu fiquei até emocionado com nossa irmã que falou com o coração. Isso foi maravilhoso. Eu quase que choro também, né? Porque realmente você falou de coração. Eu sou um militante da doutrina espírita há muitos anos e eu posso dizer que sou insistente. Por que eu sou insistente? Porque as aprovações da vida vêm me puxando sempre para trás. Quando você mais quer mais fazer o bem, mas algo lhe atrapalha. Eu sempre vinha frequentando aqui, através de minha irmã, ela me apresentou aqui, que eu faço parte lá do centro do Dr. Bezerra, onde eu fiz há uns 8 anos que eu frequentava lá e fiz até aprofundamento espiritual, no mediúnico, né? Entrei no EJA também e vinha muito bem. Me apresentaram minha amiga, onde disse, minha irmã e minha amiga que eu quero muito bem e eu tenho uma admiração muito grande. E algo começou a me atrapalhar. Me atrapalhando. Eu ligava para o Wilma, sempre quase todo dia. E todas as vezes que eu ia ligar para o Wilma, nunca dava certo. Quando hoje eu vou à reunião, hoje eu vou à palestra, chegava em casa, porque minha atribuição é grande, eu trabalho muito, eu trabalho em construção civil. E às vezes que eu digo, hoje eu vou para a reunião, eu me sentava até na mesa, eu adormecia, quando acordava já tinha começado, então eu vou chegar atrasado, pelo amor de Deus. Tem algo me atrapalhando. Por que atrapalha? Quando você sai de uma sintonia que entra em outra, aquilo vem para lhe atrapalhar, para lhe puxar para você não fazer o trabalho espiritual. Mas eu sou insistente. Hoje eu cheguei atrasado, mas vim, eu digo, eu vou para dar um abraço para minha amiga e participar. Mas são essas coisas, né? São essas coisas. A doutrina espírita é maravilhosa. Aqui é a casa espírita, onde você tem seu livre-arbítrio para você fazer o que quiser. Ninguém proíbe de você fazer nada que anda do jeito não. Você próprio, você vai se polindo, vai se purificando e vai se aprofundando na doutrina. Isso é maravilhoso, porque tem outras religiões aí, que não interessa estar falando, que chega e impõe as coisas, e aqui recebe todo mundo de braços abertos, porque a nossa missão é o que? É em busca da nossa evolução espiritual. E podemos dizer que somos privilegiados de estar aqui, e estar sempre insistindo, sempre buscando, e as coisas do outro lado sempre querem nos puxar. Nossa amiga que eu conheci, de longas datas, só vem fazendo bem, e algo puxa, mas ela é insistente, vai à frente, e mais a gente vence com certeza. Hoje a casa está cheia, amanhã o pessoal recua, mas sempre a gente vai atrás e busca. É maravilhoso. Aí, como você não tem participando dessa 140, a gente pode até pensar que tem pouca gente aqui, mas quem sabe, quem tem um vidente aqui sabe que isso aqui tem muitos irmãos espiritual participando conosco aqui, nossos familiares que já se foram, já passaram para outro lado, a vida espiritual. E é isso, meus irmãos. A gente tem que tentar, tem que buscar e pedir força, orar e vigiar, pedir a nosso Pai Criador que nos dê força para enfrentar esse caminho da espiritualidade, essa evolução espiritual que é maravilhosa. Eu sempre digo aos meus amigos que daqui a mais uns tempos a única religião vai ser o Espiritismo, que é a verdade. Eu fui de igreja, desde pequeno que eu fui criado, fui de igreja, fui para seminário, mas uns nascem para ser padre, outros para padecer. Então, eu fui assim para padecer. Então, voltei
E continuei, trabalhei com um padre um bocado de tempo, ele é muito conhecido na universidade, foi professor universitário, José Celestino Galvão. Primo do meu marido. Muito meu amigo. Deixou a batina por casar. Casou com Maria José e eu tive a felicidade de encontrar, depois que vem para a vida militar. Vem para a vida militar e um dia eu fui convidado a frequentar um centro espírita, foi o primeiro que eu frequentei, foi o de Loreto, na Ribeira. Obrigada. E quando eu cheguei, ao chegar no centro, eu fui com um pessoal amigo, aí estava o padre José Celestino Galvão fazendo a pregação, fazendo a palestra dele. Quando ele me viu, aí eu entrei, ele começou a rir, caiu na risada. Aí o pessoal pensava que ele estava ficando doido, né? Aí olhou e disse, eu fui padre 20 anos e agora chegou meu sacristão. Isso é maravilhoso, né? E daí a gente foi se afinando, eu faço parte de maçonaria, o Galvão também fazia parte, mas o Loreto também fazia parte. E então eu tenho uma atribuição muito grande, por isso que eu peço desculpa aos irmãos, eu assumi um compromisso, entrei no grupo, o Goim, e parece que a coisa puxou, que justamente na quarta-feira que eu vinha frequentando, aí eu assumi não, me botaram, entrei livre, espontânea pressão, e me botaram para assumir um cargo dos graus superiores, que hoje eu sou o presidente. Mas eu estou tentando mudar a data desse dia, justamente para fazer esse trabalho aqui, estar aqui sempre presente, com os irmãos, para ajudar. Pois é, mas eu sempre estou correndo atrás, mas eu posso não estar aqui materialmente, mas espiritualmente, em todas as sessões, todos os dias de palestra, eu estarei aqui presente, que o meu pensamento está aqui no centro. Em todos vocês, que eu admiro muito, eu acompanho o grupo, eu sempre estou passando mensagem, e é isso. Vamos unir cada vez mais para fazer esse trabalho crescer e chamar aquele pessoal que estão em cima do muro, que vai, mas não vai, vem, mas não vem, e fica naquela. Vamos convidar os amigos para começar a crescer esse trabalho, fazer um trabalho de chamamento. Esse pessoal está afastado. Tem muita gente boa que já frequentou aqui, que já fala, eu já fui lá naquela casa muito bom, era muita gente. Às vezes tinha 50 pessoas aqui, a gente ficava em pé, que não cabia, o espaço era pequeno. Então essas pessoas têm que fazer um trabalho, chamar esse pessoal, vamos voltar. Nosso amigo Wilma, ver se crescer esse trabalho. Eu sou muito amigo de Nilo, você sabe, né? O vice-presidente da federação, e ele me falou, Jaime, na hora que você precisar lá no grupo, eu digo, eu tenho que falar com minha amiga Wilma. Deixa se ele pode vir a primeira segunda-feira de outubro. Ele vai assumir a presidência, era vice-presidente, ele ia assumir a presidência. A gente faz um trabalho na quinta-feira, lá aqui em Mirassol, no Eurípides. A gente era lá no outro centro, lá na Rua dos Tororós, mas devido a um problema lá, muito barulho, tal, é um grupo de estudo, é um grupo mediúnico que vem trabalhando há 8 anos, eu faço parte desse grupo. Lá no Bezerra, lá na Rua dos Tororós. Então, tivemos que sair de lá, porque problema da casa, tivemos que sair e oferecer para a gente na quinta-feira, onde a gente se reúne, faz problema de obsessão, tudinho, faz um trabalho maravilhoso, tem muitos médios, onde Irene faz parte, minha irmã Lúcia também, que é média. Aqui em Mirassol. A gente faz um trabalho muito bonito, onde Nilo é o presidente, ele preside, tem o Chiquinho também, que ele faz palestras também lá no Eurípides, e em vários centros. E o Nilo, ele se comprometeu, disse, Jaime, na hora que o Meimei quiser a minha presença, fazer uma palestra, eu estou lá para falar. Segunda-feira de outubro. Vamos agendar e divulgar para trazer o Nilo para cá. Ele tem uma vontade, ele disse, onde me chamar, que for falar da palavra de Deus, falar do nosso Pai Criador e do Espiritismo, eu estou pronto para estar. Não interessa onde me chamar, mas eu para falar do Evangelho, eu estarei presente. E todo mundo conhece o Nilo, é um grande palestrante, é um cara muito preparado,
bem preparado mesmo, sabe? Qualquer assunto você manda falar sobre o espiritismo, ele fala de improviso, não precisa nem chamar ele fala. Eu levei o Nilo para falar sobre o Dia Internacional da Mulher, a maçonaria, onde o Nilo chegou assim, eu digo, olha, cuidado, porque você vai lá, tem católico, doente, tem evangélico, e a maior parte são espíritas, porque a maçonaria combina com o espiritismo. É uma ritualística que tudo é sobre a doutrina espírita. Não pode falar sobre a doutrina, mas tudo que acontece dentro da doutrina espírita e na maçonaria. Então, o Nilo, eu digo, vá com cuidado para não magoar ninguém, não tem problema. Lá a gente sempre faz palestras, né, nas nossas festas abertas. E o Nilo foi o único palestrante que já entrou na maçonaria que foi aplaudido de pé, porque ele falou sobre a mulher, falou sobre o espiritismo, sobre a fé, sobre a religião. Ele deu uma geral. Quando falava sobre o espiritismo, tinha aqueles que eu olhando para o lado para lá, tinha aquele desconfiado. Mas ele chegou, ele agradou a todos que estavam lá. E quando ele terminou a falar dele, todo mundo aplaudiu de pé mesmo. E ele se sentiu bem, ele gostou muito da maçonaria, porque ele viu a nossa ritualística, como funcionava, tal, a fé que o pessoal tinha sobre o nosso Pai Criador, que é a maçonaria. Eles aproxima muito a gente do nosso Pai, nosso Cristo Salvador, sobre os ensinamentos de paz, de harmonia, de amor ao próximo. Isso ele não conhecia, e quando ele chegou, ele ficou encantado. E, rapaz, qualquer coisa me chama que eu estou lá. E vamos trazer o Nilo para cá para a gente fazer um trabalho sério aqui para a gente. Muito obrigado, desculpa ter tomado tempo de vocês. Que o nosso Pai Criador abençoe todos com muita paz e amor no coração. E aí, quem mais quer? Você quer falar alguma coisa? Se for, vai chorar. Lúcia, a nossa irmã, seu Daniel. Joanis já falou, então 9 horas a gente vai elevar, além de botar uma musiquinha, vai elevar o nosso pensamento a Jesus. Nós vamos pedir aos irmãos que nos assistem através do Facebook que eleve seu pensamento a Jesus, né? No início a gente fazerá respirar profundamente, respirar solte lentamente e possamos visualizar a fisionomia de Jesus. Claro que é justificado, Daniel, para que a gente faça os passes coletivos, vocês continuem as suas mentalizações. Seu Daniel, Joanis, eleve o pensamento a Jesus, mentalize suas casas, seus amigos, seus familiares, seus vizinhos e até aqueles que interpretam ser os nossos inimigos. Que possamos, com o nosso coração livre, trazê-los até aqui através do magnetismo do nosso pensamento. Que possamos convidar Maria de Nazaré, como diz o Dr. Herman, né, dar a nossa mão para que ela entre na nossa residência conosco, para que ela entre nas residências daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Vai, Maria, com teu azulino manto, entre em todos os lares nesse momento, no Onofre Lopes, no Maria Alice Fernandes, no Sandra Celeste. Acolhe, Maria, os teus filhos que se encontram nesse momento nos viadutos, dormindo no chão, sem um lençol, sem ter um cobertor para lhe agasalhar. Vai ser o agasalho dele, Maria. Vai, Maria de Nazaré, juntamente com teu filho, nosso irmão maior Jesus de Nazaré, e vai entrando nos presídios, vai em todos os presídios do mundo inteiro, especialmente do nosso estado. Visita os nossos irmãos e irmãs que, por um de amor e libertando a humanidade sofredora, vai aliviando as dores dos dois lados da vida e dos 4 cantos do mundo. Derrama sobre todos aqueles que aqui se encontram encarnados e desencarnados as tuas bênçãos de misericórdia.
Ó Maria de Nazaré, acolhe todos os teus filhos lotados neste planeta chamado Terra. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade, põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dores, derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade, fecunda, infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores se acalmarão em um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, Jesus, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé, a razão, a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa, pura e divina imagem. E a ti, Jesus, nós queremos repetir o que nos ensinasse. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas na medida proporcional que perdoarmos a dos nossos ofensores. Não nos deixes cair nas nossas próprias tentações, Jesus, mas livrai do mal. Porque você é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Jesus, que possamos retornar aos nossos lares com muita paz, com muita luz e com muito amor. E que em teu nome, em nome da nossa querida amiga irmã Meimei, do nosso mentor espiritual da nossa casa, o mentor Mahatma Gandhi, da equipe espiritual do amado, querido Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, possamos dar por encerrada a nossa reunião da noite de hoje. Também não podia esquecer da equipe de apometria, não é, que nos ajuda tanto, o doutor José Lacerda, Inácio Ferreira, Maria Modesto Cravo, toda essa equipe maravilhosa que nos ajuda para que a gente possa ajudar aqueles que aqui batem a porta, né? Então, boa noite a todos. Eu convido a todos a vir amanhã. O estudo do Sebastião é maravilhoso.